Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa segunda aula de exercícios de álgebra linear. E nessa aula nós vamos trazer aqui vários problemas envolvendo os conceitos de subespaço vetorial e de soma direta. Então nós temos aqui a nossa segunda aula de exercícios de álgebra linear. E hoje nós vamos fazer aqui basicamente 5 problemas envolvendo os conceitos de subespaço vetorial e de soma direta. Bom, gente, esse primeiro problema aqui, essa primeira questão, ela envolve justamente o conceito de subespaço vetorial. Então, vamos entender aqui essa questão. Então, inicialmente, ele pede para nós considerarmos aqui o espaço vetorial Pn munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Só relembrando, os elementos desse espaço vetorial são todos os polinômios de grau até n, junto com um polinômio identicamente nulo. Aí nessa questão é pedido para nós mostrarmos que o subconjunto U de Pn, né, definido dessa forma, é um subespaço vetorial de Pn. Então primeiro nós devemos aqui entender quem é esse subconjunto U de Pn. Então o subconjunto U de Pn é formado por todos os polinômios de Pn que satisfazem a essa condição, ou seja, a derivada desses polinômios deve ser igual a zero, qualquer que seja t pertencente aos reais. Então, pessoal, se nós queremos mostrar que esse subconjunto U de Pn ele é um subespaço vetorial de Pn, nós devemos mostrar que seus elementos satisfazem aquelas três condições da definição de subespaço vetorial. E quais são essas condições, né? Só relembrando. Então, a primeira condição, nós devemos mostrar aqui o polinômio identicamente nulo, né, que é o vetor nulo de Pn, esse elemento ele está em U. Segundo, nós devemos mostrar que ao tomarmos dois elementos quaisquer no subconjunto U, a soma deve ser ainda um elemento do subconjunto U. E finalmente, ao considerarmos um escalar qualquer real e um elemento qualquer, né, tomado aqui em U, nós devemos mostrar que o produto alfa vezes esse elemento de U ainda continua sendo um elemento de U. Ok? E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, nós temos aqui a solução. Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar, gente, aqui o vetor nulo de Pn, né, que é o polinômio identicamente nulo, esse vetor ele também é um elemento desse subconjunto U. Por quê? Porque se nós pegarmos o polinômio identicamente nulo, tá? E se nós derivarmos esse polinômio, nós vamos obter exatamente essa identidade, né? Portanto, tendo em vista, né, a condição que um elemento deve possuir para ser um elemento de U, ser essa daqui, nós concluímos de imediato que o polinômio identicamente nulo ele é um elemento de U. Ok? Notemos que essa identidade aqui ela é verdadeira qualquer que seja o número real t. A segunda condição é o seguinte, nós vamos pegar dois elementos em U, que eu estou denotando aqui por pt e qt. E nós devemos mostrar que a soma de pt com qt ainda é um elemento de U. Agora, para nós mostrarmos que essa soma é um elemento de U, o que é que na prática nós devemos mostrar? Nós devemos mostrar exatamente essa igualdade. Por quê? Porque como nós vimos aqui na definição desse subconjunto U de Pn, um polinômio de Pn vai ser um elemento de U desde que esse elemento satisfaça essa condição. Ou seja, P' de t igual a zero para todo t real. Portanto, se nós queremos mostrar que essa soma aqui de dois elementos de U ainda continua sendo elemento de U, o que na prática nós devemos mostrar é que vale essa igualdade. Ou seja, a derivada de P de t mais Q de t deve ser igual a zero, qualquer que seja o t pertencente aos reais. Bom, gente, para nós mostrarmos essa igualdade, basta que nós utilizarmos duas coisas. Primeiro, a regra da derivada da soma de polinômios. E segundo, a hipótese de que P de t e Q de t são elementos de U. Então, nós vamos mostrar essa igualdade agora. Então, vamos pegar aqui essa primeira expressão, né, o primeiro membro aqui está ela. Essa primeira igualdade aqui corresponde exatamente pela regra, né, da derivada da soma aqui de dois polinômios. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, portanto, aqui fica P' de t mais Q' de t. Agora, pelo fato de P de t e Q de t serem elementos de U,
nós temos que tanto P' de T como Q' de T são iguais a zero, né? Então, nós trocamos P' de T por zero, mais, e Q' de T também por zero, né? E aqui basta somar 0 mais 0 igual a zero. Sendo essa igualdade aqui, gente, verdadeira, qualquer que seja T pertencente aos reais. Dessa forma, a conclusão que nós chegamos é que o elemento P de T mais Q de T pertence também a U. Finalmente, gente, nós vamos mostrar a terceira e última condição da definição de subespaço vetorial, que é a seguinte. Nós vamos pegar um elemento qualquer em U, né, que eu estou aqui denotando por P de T. Nós vamos também pegar um número real qualquer, e nós devemos mostrar que o produto de alfa por P de T continua sendo um elemento de U. Agora, na prática, o que significa mostrar que alfa P de T pertence a U? Né? Significa dizer que a derivada de alfa que multiplica P de T deve ser igual a zero, qualquer que seja T real. Ou seja, né, nós devemos ter essa igualdade. E isso, gente, é uma consequência imediata, né, da definição desse subconjunto U de Pn. Né? Os elementos P de T de U são exatamente aqueles elementos de Pn cuja derivada é igual a zero para todo T pertencente aos reais. Portanto, se nós queremos mostrar que vale, né, que alfa P de T é elemento de U, nós devemos mostrar que a derivada de alfa P de T é igual a zero para todo T pertencente aos reais. E aqui, gente, para nós mostrarmos essa terceira condição, basicamente nós vamos usar novamente, aí, só que aqui a derivada, né, do produto de uma constante por um polinômio P de T, e em seguida usar o fato de que P de T é um elemento em U. Então vamos partir aqui dessa expressão e vamos mostrar que ela é exatamente igual a zero. Então nós temos aqui. Então ao derivarmos aqui, né, por propriedade de derivada, nós vamos obter exatamente essa igualdade. Então fica alfa que multiplica P' de T, né, já que alfa é um número real. Agora, pelo fato de P de T ser um elemento de U, isso significa dizer que a derivada, né, ou seja, P' de T é igual a zero para todo T real. Né? E aí nós escrevemos essa igualdade aqui. Então vai ficar a alfa que multiplica P' de T igual a zero. Então trocamos P' de T por zero. E obviamente que o produto aqui de um número real qualquer por zero é um número real zero. Vamos notar que essa igualdade aqui, gente, ela ocorre qualquer que seja T pertencente aos reais. Portanto, acabamos de mostrar que se nós tomamos um elemento qualquer em U, que eu estou aqui denotando por P de T, e multiplicamos esse elemento por um escalar alfa, escalar real, né? Então o produto alfa que multiplica P de T também continua sendo um elemento de U. Então dessa forma, gente, as três condições da definição de subespaço vetorial, elas são verificadas aqui, né, para os elementos P de T tomados em U. E a conclusão que a gente chega é que o subconjunto de Pn, na verdade, ele é um subespaço vetorial de Pn. Bom, agora vamos aqui para a segunda questão. Nessa segunda questão, ele pede aqui para a gente considerar o espaço vetorial MNN, né, que é o espaço das matrizes quadradas de ordem n, tá? E se a gente dotar aqui esse conjunto das operações usuais de adição e multiplicação por escalar, esse conjunto aqui, na verdade, ele é um espaço vetorial, ok? Então, ele pede aqui para a gente mostrar que esse subconjunto U aqui de V, né, definido dessa maneira, é um subespaço vetorial de V. Então, vamos começar aqui entendendo quem é esse subconjunto U do espaço vetorial V. Então, os elementos de U são matrizes quadradas de ordem n, né? E matrizes essas que satisfazem a essa condição, ou seja, a transposta de uma matriz é igual a ela própria, ok? Na verdade, essa igualdade, gente, como a gente já viu isso lá no ensino médio, ela serve para caracterizar as matrizes simétricas, né? Portanto, esse subconjunto U aqui, do espaço vetorial aqui, MNN, na verdade, ele é composto, né, por todas as matrizes simétricas que são quadradas e de ordem n, ok? Então aqui a gente vai mostrar que esse subconjunto, né, de MNN é, na verdade, um subespaço vetorial. E o que é que nós devemos mostrar para isso? Nós devemos mostrar que aquelas três condições da definição de subespaço vetorial, que elas são verificadas. Ou seja, nós devemos mostrar que o vetor nulo desse espaço vetorial é elemento de U.
nós temos que mostrar que ao tomarmos dois elementos de U, a soma ainda continua sendo um elemento de U, e ao considerarmos um escalar alfa real e um elemento de U, então o produto desse escalar por esse elemento continua sendo um elemento de U. E dessa forma, a gente consegue mostrar, né, que esse subconjunto U de V é, na verdade, um subespaço vetorial. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós vamos mostrar é que o vetor nulo desse espaço vetorial, né, o MNN, ele é exatamente também um elemento desse subconjunto U. Então, como a gente sabe, nesse espaço vetorial, o vetor nulo é a matriz identicamente nula do tipo N por N, ok? E essa igualdade aqui, gente, ela é obviamente verificada, né? Então, se nós pegamos a matriz quadrada de ordem N e tomamos a transposta, nós vamos obter exatamente a mesma matriz, né? E essa condição aqui, ela caracteriza, né, que o vetor nulo do espaço vetorial MNN também é elemento de U. Vamos aqui, gente, ressaltar mais uma vez que para um elemento, né, para que, no caso aqui, um vetor desse espaço vetorial seja elemento de U, é necessário que essa condição seja verificada. Ou seja, quem está em U são todas as matrizes quadradas de ordem N, cuja transposta dessa matriz é igual a ela própria, né? Ou seja, conforme já foi dito agora há pouco, que os elementos de U são exatamente as matrizes simétricas, né, do espaço vetorial MNN. Então, por conta dessa igualdade aqui, a conclusão que nós chegamos é que o vetor nulo do espaço vetorial MNN, ele também é um elemento de U. Então, agora nós vamos mostrar a segunda condição. Então, vamos tomar aqui dois elementos, né, nesse subconjunto U, e nós pretendemos mostrar que a soma desses dois elementos ainda continua sendo um elemento de U, ok? Agora, o que significa isso na prática, né? O que é que nós devemos fazer para nós mostrarmos que essa soma é elemento de U? Na prática, nós devemos mostrar que vale essa igualdade, ok? Ou seja, que a transposta de A mais B é igual a A mais B, ok, gente? Tendo em vista, né, a forma como esse subconjunto U ele foi definido, ok? Então, nós vamos partir aqui dessa expressão e nós vamos chegar aqui nessa expressão. Para isso, gente, nós vamos basicamente usar duas coisas. Primeiro, nós vamos utilizar aqui propriedades envolvendo a transposta, ok? E em segundo, nós vamos usar o fato, né, que as matrizes aqui, ó, A e B, elas são elementos de U. Então, vamos lá. Então, vamos partir aqui dessa expressão. Está aqui ela. Então, essa primeira igualdade aqui, gente, ela decorre imediatamente por propriedades da matriz transposta. Então, a transposta da soma de duas matrizes é a soma das transpostas dessas matrizes. Portanto, se aqui nós temos a transposta de A mais B, isso aqui, por propriedade de transposta, vai ser igual à soma da transposta de A com a transposta de B. Agora, utilizando o fato de que as matrizes A e B são elementos de U, então nós temos já de imediato que essa matriz aqui é exatamente igual à matriz A, e essa matriz aqui é exatamente igual à matriz B. Portanto, acabamos de mostrar essa igualdade. E dessa forma, conforme foi comentado agora há pouco, que nós acabamos de provar na prática que, né, se as matrizes A e B são elementos de U, então a soma também é um elemento de U. Finalmente, gente, nós vamos aqui para a terceira propriedade, e aqui nós devemos mostrar o seguinte: nós vamos tomar aqui uma matriz que está em U, né, um elemento de U, e um escalar real. Nós devemos, né, mostrar que o produto alfa vezes essa matriz A é um elemento de U, ok? Agora, na prática, para nós mostrarmos que alfa que multiplica A é um elemento de U, significa que nós devemos mostrar que ocorre essa igualdade, ou seja, a transposta, né, da matriz alfa que multiplica a matriz A igual exatamente a alfa que multiplica a matriz A, né? E isso é decorrente, né, da definição do subconjunto U, ok? Então vamos lá. Novamente aqui, gente, nós vamos usar basicamente as propriedades, né, uma das propriedades da transposta, e nós vamos utilizar também o fato da matriz A ser um elemento de U. Então nós vamos partir aqui dessa expressão e vamos chegar aqui nessa outra expressão. Então, escrevendo aqui, ó, a transposta de alfa que multiplica A, essa primeira igualdade aqui, ela decorre por propriedades da matriz, né, transposta. Então, se você tem a transposta de um número real que multiplica a matriz A,
Então isso é igual a esse número real que multiplica a transposta de A, ok? E finalmente, utilizando o fato, né, dessa matriz A ser um elemento de U, nós temos que a transposta de A é exatamente igual a A. E, portanto, nós chegamos nessa igualdade. Então, gente, o que nós acabamos de mostrar é que aquelas três condições da definição de subespaço vetorial, né, aquelas condições elas são verificadas para os elementos, né, U que estão, né, definidos dessa forma. Portanto, a conclusão que a gente chega é que esse U aqui ele não é apenas um subconjunto do espaço vetorial MNN. Na verdade, ele é um subespaço vetorial desse espaço vetorial aqui, né? Espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem N. Bom, gente, uma terceira questão aqui, ainda envolvendo o conceito de subespaço vetorial, é o seguinte. Ele pede para a gente considerar o espaço vetorial aqui, né? V igual a Rn, né? Só relembrando quem é Rn. Rn é exatamente, né, o conjunto onde seus elementos são ênuplas ordenadas, né? Nós temos aqui os pontos, eles são sequências com n elementos, tá? E todos esses elementos aqui são números reais. Então a gente já viu que quando a gente dota o Rn com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, então esse conjunto aqui, na verdade, ele é um espaço vetorial. Tá? Então ele pede para a gente considerar esse espaço vetorial aqui Rn, ok? E em seguida ele pede para mostrar o seguinte, ó. Considere esse subconjunto U aqui, ó, de Rn, definido dessa forma, e ele pede para a gente mostrar que esse subconjunto é, na verdade, um subespaço vetorial de V, que no caso aqui é Rn. Agora vamos começar aqui entendendo quem é esse subconjunto U, né? Ó, o subconjunto U ele é formado pelos elementos, né, por pontos de Rn, né, e esses pontos eles devem satisfazer necessariamente essa condição. Ok? Então, ao nós fixarmos aqui esses números reais, ó, A1 reticências até a N, e ao considerarmos esses produtos, olha, de A1 que multiplica o primeiro elemento aqui da ênupla ordenada, mais, e assim sucessivamente, né, o A2 multiplicaria aqui o segundo elemento dessa ênupla ordenada, mais reticências até o último elemento aqui, né, o AN que multiplica aqui o último elemento dessa ênupla ordenada, essa soma, gente, deve ser necessariamente igual ao número real zero. Então, os elementos de U são, na prática, todos os elementos de Rn, ou seja, são ênuplas ordenadas, mas essas ênuplas ordenadas elas devem satisfazer necessariamente a essa condição aqui, ok? Onde esses números reais aqui, ó, A1 reticências até a N, são números reais arbitrários e fixados, ok? Então, aqui a questão pede para a gente mostrar que esse subconjunto U aqui, né, de Rn, é na verdade um subespaço vetorial. Então, gente, na prática nós devemos mostrar a mesma coisa, ou seja, nós devemos mostrar que aquelas três condições da definição de subespaço vetorial, que elas são verificadas. Em outras palavras, isso significa o seguinte, nós devemos mostrar que o vetor nulo desse espaço vetorial também é um elemento aqui de U. Nós devemos mostrar que ao tomarmos dois elementos aqui em U, a soma continua sendo um elemento de U. E finalmente nós devemos mostrar que ao tomarmos um número real, um escalar alfa, e um elemento em U, então o produto desse escalar por esse elemento continua sendo um elemento de U. E é o que nós vamos fazer aqui na prática. Então a primeira coisa que nós vamos mostrar é que o vetor nulo de Rn também é um elemento de U. E isso de fato acontece, gente. A gente sabe que o vetor nulo de Rn é essa ênupla ordenada, né? Nós temos aqui essa sequência com n elementos e todos iguais ao número real zero. Agora veja bem, para nós mostrarmos que o vetor nulo de Rn, que ele é um elemento também, né, desse subconjunto U, essa equação aqui ela deve ser verificada. Ou seja, ao substituirmos aqui o x1, né, reticência até o xn, e ao multiplicarmos, né, aqui, ó, por exemplo, o A1 pelo x1 mais reticência, mais o AN multiplica o xn, né, onde aqui de x1 até xn todos são iguais a zero, essa soma deve ser igual a zero. Ok? Mas na prática realmente isso acontece, gente. É o que está escrito aqui, ó. Perceba que aqui nós pegamos o A1, ó, e multiplicamos aqui pelo primeiro elemento aqui, ó. Conforme está definido aqui, né, nessa condição para os elementos aqui de U. Então nós temos A1 que multiplica zero, que é o primeiro elemento aqui, mais reticências até
o AN, né, que multiplica aqui o último elemento, que também é zero. Mas aqui é número real, vezes zero vai dar zero. Tá? Em cada parcela dessa soma, os produtos serão iguais a zero. Portanto, quando nós somamos, nós vamos obter exatamente o número real zero. E dessa forma, né, ou seja, por essa condição ela ser verificada, né, para o vetor nulo de Rn, isso significa dizer, em outras palavras, que o vetor nulo de Rn é um elemento de U. Bom, a segunda condição, né, é a seguinte: nós vamos tomar dois elementos em U, e aqui eu vou considerar como sendo os elementos x e y, ok? Vamos denotar x por essa ênupla ordenada, aqui nós vamos denotar y por essa ênupla ordenada, e nós vamos mostrar agora que a soma de x com y, ok? Também é um elemento de U. Notemos, gente, que aqui nós estamos utilizando, né, a operação de adição usual de Rn, por isso que eu estou escrevendo aqui, ó, x mais y como sendo essa ênupla ordenada, né? Porque isso aqui, essa igualdade, ela caracteriza exatamente a operação de adição usual em Rn. Então, na prática, nós devemos mostrar que essa soma ela está em U. Agora, o que significa isso na prática, pessoal? Na prática, significa dizer, ó, que nós devemos mostrar que essa soma aqui, ó, deve ser igual a zero. Ou seja, ao multiplicarmos o A1 pelo primeiro elemento aqui dessa ênupla ordenada, mais reticências, mais até o último elemento AN, que multiplica o último elemento aqui dessa ênupla ordenada, essa soma aqui é igual a zero. Então, na prática, é isso que nós devemos mostrar. Por quê? Porque é essa igualdade aqui que caracteriza os elementos de U, conforme nós vimos aqui, gente, na definição desse subconjunto U de Rn. Então, nós vamos partir aqui dessa soma e nós vamos mostrar que ela é exatamente igual ao número real zero. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui essa soma aqui, ó, que é exatamente essa primeira soma. E aqui, gente, ó, como A1, X1, Y1 e reticência, né, todas essas parcelas aqui, até a N, Xn, Yn, são todos números reais. Portanto, a gente pode utilizar aqui a propriedade distributiva e depois a gente já ir associando convenientemente, né? Aqui vai ficar o A1 que multiplica X1, mais A1 que multiplica Y1, mais reticências, mais AN que multiplica Xn, né? Mais AN que multiplica Yn. Mas separando, a gente já pode escrever dessa maneira, ó. A1x1 mais reticências mais ANxn, mais A1y1 mais reticências mais ANyn. Só que, como a gente viu aqui, gente, né, foi adotado que tanto x como y são elementos de U. Como eles são elementos de U, tá? Então, essa soma aqui deve ser igual a zero, tá, ok? E essa soma aqui também deve ser igual a zero, justamente porque x e y são elementos de U. Então, aqui fica 0 mais 0, que é o que nós temos aqui, e, obviamente, isso aqui é igual a zero. Então, nós acabamos de mostrar essa igualdade, e essa igualdade caracteriza exatamente o quê? O fato de que os elementos x mais y, né, esse novo elemento, o elemento soma, ele está também em U. E para finalizar, pessoal, nós vamos mostrar que se nós tomamos um elemento em U e uma escala alfa, né, então o produto, né, no caso aqui de alfa, que pelo elemento em U que nós tomamos que é x, o alfa x, ele também é um elemento de U. Essa primeira igualdade aqui, gente, ela decorre exatamente, né, pela a operação de multiplicação por escalar usual em Rn. Tá? Então, quando a gente multiplicar alfa por x, tá, sendo x tomado dessa forma, nós vamos obter exatamente aqui essa ênupla ordenada. Então, aqui vai ficar alfa x1, vírgula, reticências, vírgula, alfa xn. Ok? Nós devemos mostrar que essa ênupla ordenada pertence a U. E, basicamente, gente, o que nós vamos utilizar para isso, né, é o fato de que x pertence a U, ok? Então vamos lá. Então vamos partir aqui, ó, dessa igualdade e nós vamos mostrar exatamente que nós vamos obter zero, ok? Então vamos lá. Então vamos partir da igualdade, ó. Então vamos voltar aqui um pouquinho, gente, ó. Estamos aqui, ó, A1 que multiplica alfa x1 mais reticências mais AN que multiplica alfa xn, ok? Vamos notar que todos aqui são números reais, portanto a gente pode utilizar a propriedade associativa, né, para a operação de multiplicação em R. E essa expressão aqui, ó, né, que está aqui, a gente pode escrever dessa maneira, tá? É óbvio que aqui eu também já utilizei, né, a distributividade, tá, para escrever já essa igualdade, ok? E aí finalmente nós vamos notar, usar a hipótese, né,
de que esse elemento x ele pertence a U, sendo x dado dessa forma. Portanto, nós vamos concluir que como x pertence a U, isso aqui ocorre, ok? Então, essa soma aqui é igual a zero. E daí nós vamos escrever essa igualdade. Portanto, fica alfa que multiplica zero, que dá exatamente o número real zero. E dessa forma, gente, por meio dessa condição aqui, o que nós acabamos de mostrar é que alfa que multiplica x é efetivamente um elemento de U. Portanto, nós acabamos de mostrar que as três condições da definição de subespaço vetorial, elas são verificadas, né, para os elementos que estão em U. E dessa forma, a conclusão que nós chegamos é que esse subconjunto U de Rn é, na verdade, um subespaço vetorial. Bom, gente, aqui nessa quarta questão, né, é uma questão agora envolvendo soma direta, tá? Então, nós vamos considerar aqui o espaço vetorial R3. Aqui não foi dito, né, quais são as operações, mas aqui vai ficar subentendido que as operações aqui adotadas são as operações usuais, né, de adição e multiplicação por escalar em R3. Nós vamos considerar aqui esses dois subespaços vetoriais de R3, tá? Embora a questão aqui ela não fale sobre isso, nem mostre, né, que tanto U como W são subespaços vetoriais de R3, mas eu gostaria aqui de incentivar que vocês fizessem isso, né? Que vocês mostrassem que tanto U como W são dois subespaços vetoriais de R3. Então, aqui a quarta questão, ele pede para a gente verificar se o R3 é soma direta de U com W. Vamos notar, gente, que ele não está afirmando, né? Ele diz, verifique se, né, o R3 aqui, né, ele é soma direta, né, do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W. Então, gente, o que nós devemos verificar na prática, né, tendo em vista a definição de soma direta, é se essas duas condições aqui ocorrem. Ou seja, se o R3 é soma do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W, e em seguida nós devemos verificar se a interseção do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W dá exatamente o vetor nulo de R3, que, como a gente sabe, é a terna ordenada 0, 0, 0. Então, gente, o que nós vamos, na prática, fazer aqui é investigar se vale essa igualdade e se vale essa igualdade, ok? Agora, para nós verificarmos essa primeira igualdade, né, o que é que nós devemos fazer? Então, nós devemos tomar aqui um vetor arbitrário aqui, né, em R3, e nós devemos verificar se esse vetor arbitrário ele pode ser escrito como a soma de dois vetores, sendo que um vetor deve estar em U e o outro vetor deve estar em W, que é o que nós vamos fazer inicialmente. Então, nós vamos tomar aqui um vetor arbitrário aqui em R3, né? Já que V é R3, vamos notar isso, V é o R3. E, obviamente, como nós estamos tomando um vetor arbitrário em R3, nós vamos denotá-lo como sendo um vetor da forma x, y, z, ok? E para nós verificarmos essa igualdade, conforme foi dito agora há pouco, nós devemos verificar se ocorre essa igualdade, né? Onde esse U aqui é um vetor de U e esse W aqui é um vetor de W. Então, vamos considerar inicialmente essa igualdade, tá? Vamos considerar aqui esse vetor arbitrário, né, de coordenadas x, y, z em R3. E vamos igualar esse vetor à soma desses dois vetores aqui. Vamos ver se essa igualdade é possível. Onde esse primeiro vetor aqui, ele é um vetor de U. E, portanto, gente, os vetores de U são caracterizados dessa forma, ok? Por isso que aqui eu escrevi, né, AB0 como sendo um vetor de U, mais um vetor de V, sendo que os vetores de V são caracterizados por essa forma aqui, ok? Vamos notar, gente, aqui na prática, né, já que é o R3, a gente tem uma visão geométrica, esse subespaço vetorial U aqui, ele corresponde exatamente ao plano XY, né? E o subespaço vetorial W, ele corresponde exatamente, né, ao plano YZ, ok? Agora, utilizando aqui a operação, né, usual de adição em R3, né, somando aqui, nós vamos obter aqui esse vetorzinho aqui de R3. A mais 0 dá A, B mais B dá 2B e 0 mais C dá C, ok? E dessa igualdade aqui, a conclusão que a gente chega é essa daqui, que A é igual a X, 2B é igual a Y e C é igual a Z, né? Dessa igualdade aqui, ok? Obviamente aqui, gente, eu apenas repeti A igual a X, aqui eu dividi por 2, né, para obter B igual a meio de Y, e repeti aqui C igual a Z. Então, dessa forma, gente, olha o que a gente acabou de descobrir aqui.
né, nós descobrimos aqui que esse vetor arbitrário R3, ó, coordenada x, y, z, né, e se nós substituirmos aqui, ó, o A aqui, ó, por x, o B por meio de y e o C por z, então esse vetor arbitrário ele se escreve, ó, como a soma, ó, desse vetor com esse vetor aqui. Ok, gente? Novamente, ó, essa igualdade aqui, gente, ela foi obtida dessa primeira igualdade, substituindo os valores de A, B e C obtidos aqui. Ok? Agora vamos notar, ó, que esse vetor aqui é um vetor que está em U. Né? Por quê? Os vetores que estão em U, gente, eles têm essa característica. Ó, a última coordenada é o número real 0 e as duas primeiras coordenadas são números reais quaisquer. Então aqui nós temos dois números reais quaisquer e a última coordenada é 0. E esse vetor aqui, pessoal, ele é um vetor que está no subespaço vetorial W. Né? Vamos ver lá, ó, os vetores de W são vetores onde a primeira coordenada é igual a 0 e as outras duas coordenadas são números reais, que é o que nós temos exatamente aqui. Portanto, gente, acabamos de mostrar que qualquer que seja o vetor de R3, ele pode ser escrito como soma de um vetor que está em U com um vetor que está em W. Ou seja, nós acabamos de mostrar na prática que essa igualdade aqui, ela realmente é uma igualdade verdadeira, ok? Agora, para nós finalizarmos aqui, né, a investigação, se R3 é soma direta de U com W, nós devemos verificar agora se vale essa igualdade, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Ou seja, nós vamos verificar se a interseção do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W é exatamente o vetor nulo de R3, né? Que a gente sabe que é a terna ordenada 0, 0, 0. Então vamos lá, gente. Para isso a gente pega um elemento, né, nessa interseção, um V, né, pertencente à interseção de U com W. Agora que pela teoria de conjuntos, né, se V pertence a U inter W, isso significa dizer que V pertence a U e que V também pertence a W, ok? Agora, se V pertence a U, V é dado por essas características aqui, né? E se V pertence a W, V é dado por essas características, né? Basta nós voltarmos aqui, gente, ó, e mais uma vez olhar aqui, ó, quem são os vetores do subespaço vetorial U e quais são também os vetores do subespaço vetorial W, ok? Por isso que nós chegamos nesse implica aqui. Então, V ele é escrito, né, dessa forma e também V é escrito dessa forma. Por conta disso, gente, nós chegamos que AB0 é igual a 0BC. Ok? Tendo em vista que V é dado por esse vetor e, ao mesmo tempo, V é dado por esse vetor. E por conta dessas igualdades aqui, então nós vamos concluir que A é igual a 0, está aqui, que B é igual a B, está aqui, e que 0 é igual a C, está aqui. Ou seja, gente, a conclusão que nós chegamos é que, na prática, o V, né, esse vetor V, é um vetor de coordenadas 0, B0, sendo esse B um número real qualquer. Então, a conclusão que a gente chega, gente, que a interseção, né, de U com W, na verdade, contém uma infinidade, tá, de vetores que estão em R3. Vetores que são caracterizados dessa forma. A primeira e terceira coordenadas são iguais a 0 e a segunda coordenada é um número real qualquer. Portanto, gente, aqui a interseção ela não contém apenas o vetor nulo. Ela contém o vetor nulo, tá? Mas contém também uma infinidade de outros vetores de R3. E dessa forma, essa condição aqui ela não foi verificada, né? Portanto, a conclusão que a gente chega é que o R3 ele não é soma direta, tá, do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W. Ok? Vale ressaltar mais uma vez, né, que para R3 ser soma direta de U com W, deve ocorrer essa igualdade, deve ocorrer também essa igualdade, ou seja, a interseção deve conter apenas o vetor nulo de R3. Mas como vimos aqui, infelizmente a interseção contém, além do vetor nulo, uma outra infinidade de vetores. Por exemplo, se B aqui é igual a 1, o vetor de R3 de coordenadas 0, 1, 0 também é vetor dessa interseção. Ok? Gente, se nós tivéssemos aqui no início apelado para a geometria desse problema, a gente já teria visto desde o início que de fato o R3 não é soma direta de U com W. Por quê? Conforme eu já disse inicialmente, ó, o subespaço vetorial U aqui ele corresponde ao plano XY. Né? E o subespaço vetorial W corresponde ao plano YZ.
E se nós fizermos a interseção desses dois planos, o que nós vamos obter na prática é o eixo Y, tá? É o eixo Y, que é exatamente caracterizado, gente, por esse vetor aqui, ó. X e Z são iguais a zero, e a coordenada, a segunda coordenada Y aqui é um número real qualquer, tá? Então a gente já poderia ter verificado aqui que R3, né, não é soma direta de U com W, simplesmente observando a geometria desse problema, ok? Então, aqui a gente encerra essa quarta questão. Então, para nós encerrarmos aqui essa aula, nós vamos fazer agora essa quinta questão, que também é uma questão envolvendo soma direta. Então, nós vamos considerar aqui, ó, o R3, né, como sendo um espaço vetorial aqui, tá? Obviamente aqui o R3 também ele vai ser dotado das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. E nós vamos tomar aqui esses dois subespaços vetoriais. Subespaço vetorial U, tá? Que é denotado dessa forma, ó, são os vetores de R3, ó, onde todas as coordenadas são iguais. Portanto, aqui ó, o 0, 0, 0 está em U, o 1, 1, 1 também está em U. Então, o que caracteriza aqui os vetores de U é que todas as coordenadas são sempre iguais. Já o subespaço vetorial W, ele é exatamente o subespaço vetorial do exemplo anterior, né? São exatamente aqueles vetores, ó, cuja primeira coordenada é exatamente igual a zero. E a segunda e terceira coordenadas são números reais quaisquer. Ou seja, esse subespaço vetorial W aqui é exatamente o plano YZ. E aqui a pergunta é exatamente a mesma. Verifique se o R3 é soma direta de U com W. Então, gente, na prática, nós devemos investigar o quê? Nós devemos investigar se vale essa igualdade e se também ocorre essa igualdade, né? Deve ocorrer essas duas condições ao mesmo tempo para que o R3 aqui seja soma direta de U com W. Então, vamos começar aqui investigando essa igualdade. Então, como anteriormente, nós vamos considerar aqui um vetor arbitrário, né, em R3. E nós vamos investigar se esse vetor, se ele pode ser escrito como uma soma de dois vetores, né, U com W, onde U é um vetor do subespaço vetorial U e W é um vetor do subespaço vetorial W. Ok? Então, vamos partir aqui dessa igualdade aqui, gente. Então, consideramos aqui o vetor arbitrário de R3, e aqui nós estamos escrevendo esse vetor como soma de um vetor que está em U com um vetor que está em W. E vamos analisar se essa igualdade, ela realmente pode ocorrer. Agora, como esse vetor aqui ele está em U, gente, né, no subespaço vetorial U, né, esse vetor tem essas características, né? Todas as coordenadas são iguais. Como esse vetor aqui está sendo tomado em W, portanto, ele tem essas características. Agora, utilizando aqui a operação usual de adição em R3, né, nós chegamos aqui nessa igualdade. Então, A mais 0 dá A mais B está aqui e A mais C está aqui. E em virtude dessa igualdade aqui, gente, a conclusão que a gente chega é que A é igual a X, A mais B é igual a Y e A mais C é igual a Z. É o que nós escrevemos aqui. Ok? Então, aqui eu repeti, A igual a X, é substituir A aqui, ó, e passei para o segundo membro, portanto, o Y, B aqui no caso vai ser igual a Y menos X. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó, substituir o valor de A aqui por X, né? Passei aqui para o segundo membro e aí nós vamos encontrar que C é igual a Z menos X, ok? Agora, gente, vamos notar o seguinte, ó, se nós trouxermos aqui, ó, os valores de A, B e C para essa primeira igualdade, nós vamos obter essa igualdade aqui, ó. Tá? Nós temos ó, que X mais 0 dá X, X mais Y menos X, ó, menos X cancela com X, fica só o Y, tá aqui. E X mais Z menos X, tá? Cancelando aqui também o X com menos X, aparece apenas o Z. Portanto, né, esse vetor aqui de R3, ó, ele se escreve como a soma desses dois vetores. Agora vamos notar que esse vetor aqui é um vetor de U, por quê? Porque, olha, todas as coordenadas são iguais e que esse vetor aqui é um vetor, né, do subespaço vetorial W. Né? Tendo em vista aqui, ó, no W, ó, a primeira coordenada é 0, está aqui, né? E a segunda e terceira coordenadas são números reais quaisquer. Então, número real qualquer, número real qualquer. Portanto, gente, o que nós acabamos de mostrar aqui com essa igualdade é que todo vetor de R3 se escreve como a soma de um vetor que está no subespaço vetorial U com um vetor que está no subespaço vetorial W. Ou seja, na prática significa dizer que nós mostramos que vale essa igualdade.
ok? Agora, para finalizar aqui a análise, né, nós devemos verificar se a interseção do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W, né, contém apenas o vetor nulo de R3, que é exatamente o vetor de coordenadas 0, 0, 0. Então vamos lá, vamos tomar aqui um vetor, né, qualquer, né, em U inter W. Então, por teoria aqui de conjuntos, então, o V pertence a U e, simultaneamente, né, o V também pertence a W. Como V pertence a U, ou seja, V é um vetor de U, então V tem essas características, né? Ou seja, todas as coordenadas são iguais, conforme vimos no início da questão, né? E se V é um vetor do subespaço vetorial W, então V se escreve dessa forma, né? Os vetores de W têm essa forma aqui. Agora, gente, ó, V igual a essa terna ordenada e V igual a essa terna ordenada. Então, a conclusão que a gente chega é que essa terna ordenada é igual a essa terna ordenada. E daí nós obtemos A igual a 0, está aqui, né? A igual a B, está aqui, ou B igual a A, e A igual a C, está aqui, ou C igual a A. Mas como A é 0, então B também vai ser 0 e C também vai ser 0. Portanto, gente, aqui nesse caso nós provamos que ao tomarmos um elemento qualquer na interseção do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W, o que nós obtivemos na prática é que esse vetor é exatamente o vetor nulo de R3, né? Então, mostramos aqui que, efetivamente, a interseção do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W contém apenas o vetor nulo de R3. Portanto, gente, a conclusão que nós chegamos aqui é que, nesse caso, o R3 ele vai ser soma direta desse subespaço vetorial com esse subespaço vetorial. Ok? Na prática, gente, a gente pode ver também isso aqui geometricamente, né? Conforme fizemos também na quarta questão, na questão anterior. Basta notar que esse subespaço vetorial aqui ele corresponde exatamente ao plano YZ e que esse subespaço vetorial aqui corresponde exatamente a uma reta, né? Que passa pela origem do sistema tridimensional. Né? A gente consegue ver, então, geometricamente que R3 é soma direta de U com W. Portanto, gente, com essa questão aqui, nós encerramos essa nossa aula. No mais, aqui um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.